Cláudia Cardillo e eu começo agora mais um programa Carreira e Suas Vozes, no programa Madrugada Astral, Rádio Vibe Mundial e Astral TV. E eu tô aqui com uma convidada muito especial hoje, a Bruna Farizel. Bruna, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Que delícia ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigada, Que delícia. Cláudia. A Bruna, ela é empresária, fundadora da Bebidas Splash, franquias para você e pode ir para cima. Ela tem mais de 15 anos de experiência em franchising. Isso mesmo. Bruna, que delícia, isso é maravilhoso, né? É uma vasta carreira aí. O objetivo da nossa conversa hoje, Bruna, é você compartilhar a sua experiência, os seus desafios com quem está nos ouvindo, para que você possa dividir, né, essa sua expertise e poder trazer uma luz no fim do túnel para quem está em casa. Legal. E eu recebo muitos dos meus clientes, muitos dos meus mentorados que me perguntam por onde é que eu começo? É sempre Me dá essa. uma ideia, né, do que é que eu Sim. faço. E o objetivo é esse, é você trazer a sua experiência para trazer ideias para quem está em casa. Perfeito. Então, você construiu uma carreira sólida como executiva e acabou fazendo uma migração de carreira. Exato. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse seu início, esses seus desafios. Tá. Bom, eu vou pegar dessa jornada profissional realmente desde o princípio. Eu sou capixaba, meu esposo, que é meu sócio também é capixaba. E lá, com 6 meses de namoro, nós decidimos que a gente ia empreender. Eu falo que a gente nem se conhecia direito, não tinha consumido Nossa, 1 gente. quilo de sal. Mas vocês já se davam muito bem, Muito né, bem. pra E a poder gente, decidir. eu falo que era um namoro já muito promissor, porque nós tínhamos certeza que queríamos continuar juntos e fazíamos planos, então, também da nossa vida profissional juntos. E aí, com toda a inexperiência de quem só é um empreendedor sonhador, logo ali, tinha acabado de sair da faculdade, a gente decidiu então empreender. Ficamos cerca de 2 anos e meio com esse negócio e aí a trancos e barrancos, porque nós não tínhamos a preparação necessária. Então a gente cometeu todos os erros possíveis ali nesse empreendimento. Eu falo que eu não sabia o que era capital de giro. E foi exatamente o capital de giro que me sufocou. Então, diante desse cenário, a gente parou um determinado momento e falamos, olha, aqui não vai dar mais certo e a gente precisa pensar o que faremos a partir de então. Eu falo que a gente tinha algumas escolhas, porque o nosso dia a dia é sempre pautado pelas escolhas que a gente faz, né? E lá atrás eu poderia ter escolhido que, vamos terminar isso aqui, não deu certo o negócio, não deu certo a relação. Não, a gente tinha certeza que a relação nós continuaríamos. Mas você tinha um emprego sólido, não é uma carreira sólida. Aqui, essa é a parte aqui de São Paulo que agora eu trago para você. Então, assim, o motivo de eu sair do Espírito Santo para vir para São Paulo foi exatamente esse episódio, quando a gente identifica, então, que no negócio que a gente estava tocando não dava certo mais e a gente precisaria, então, arregaçar as mangas para trabalhar e pagar, né, as dívidas que tinham ficado ali, que na época era de 13 mil e a gente olhava e falava, como eu vou pagar isso? Eu tinha acabado de sair da faculdade, era impossível aquele número. Enfim, viemos para São Paulo, então, já estamos aqui há 17 anos, mas também teve essa estratégia porque nós chegamos, não conhecíamos nada nem ninguém. E aí a gente começou a estudar ali quais eram, então, as empresas que faziam sentido para trabalharmos, porque o nosso objetivo era realmente alavancar o dinheiro que a gente precisava pagar, esses 13 mil, e tocar a nossa vida desde então. Enfim, no primeiro ano eu consegui já, logo eu iniciei no mercado de luxo aqui em São Paulo, numa empresa que é muito referência no segmento de imobiliário. E aí fiz a minha carreira. Eu iniciei como vendedora, depois eu fui para subgerente, fui para gerente geral. E isso foi uma bagagem muito rica, porque era um cenário que eu jamais imaginava. Além disso, você pôde vivenciar na prática o que são os departamentos dentro de uma Exatamente. empresa para que você pudesse depois colocar isso, Isso né? no meu dia a dia, sem dúvida. E eu acho que esse também é um grande diferencial. Engana-se quem pensa que o empreendedorismo é só para quem tem um próprio negócio. Mas é muito importante que os colaboradores dentro de uma empresa, se você é um profissional que você, de fato, né, faz carreira ali, num CLT, você precisa ter essa mentalidade empreendedora. Eu sempre atuei achando que ali era como se fosse meu.
E esse foi o meu grande diferencial para eu galgar passos maiores ao longo dessa jornada de 11 anos que eu fiquei lá, então. Aliás, você trouxe uma questão aqui, porque quem veste a camisa da empresa sempre tem entrada de portas abertas, né, Exato. para todos esses departamentos, poder entender quais são esses meandres que estão por trás das portas, que a Sim, gente precisa ter esse olhar crítico, né? sem Isso é dúvida. muito bom, porque isso faz parte da sua característica, né? Sim, Ter a muito. visão do todo, né? Então, isso é Exatamente. muito legal. A partir daí, você vivenciou tudo isso e decidiu fazer uma migração de É, carreira? Como é que foi isso? porque Me assim, eu era conta. muito feliz no que eu fazia, né? Eu gostava demais daquela função, mas eu tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, porque realmente era workaholic ali. E quando eu descobri, junto com meu marido, então, a gravidez da nossa primeira Que filha, a delícia. Helena, foi quando tudo mudou. Aí os incômodos que de alguma maneira a gente vai vivenciando ao longo da nossa jornada, a gente vai deixando de lado, não vou agora não, meu salário tá bom, não vou mexer com isso não, tá tudo certo. Naquele momento, com a gravidez a gente entendeu que era um ponto de partida, porque novamente, né, como nós não moramos, não temos familiares nenhum que mora aqui em São Paulo, datas como Natal, Páscoa, a gente comumente passava sozinho aqui. E aí, com a criança chegando, a gente falou: olha, não, precisamos mudar isso daí, porque a gente quer, então, que tenha essa relação, essa conexão familiar, né? E aí, a partir de então, a gente começa a desenhar um modelo de negócio que fazia sentido com o nosso desejo, que era ter qualidade de tempo, que é diferente de você trabalhar menos. É simplesmente você ser dono da sua agenda. E a gente começa a desenhar esse modelo de negócio. O Lucas também tinha uma vivência já muito ampla no franchise, passando por várias etapas, desde a consultoria, uma grande empresa de varejo também, atuando muito forte ali nesse segmento de franquia. E aí a gente desenhou um modelo da Splash Bebidas Urbanas, que é a nossa empresa. O que é Splash? Conta pra Splash é uma gente. rede de cafeterias. Muito mais do que, eu falo que muito mais do que cafeteria, porque não é aquela cafeteria preto com marrom convencional. Ela é colorida, a gente tem os frappés como carro-chefe, tem açaí, tem coxinha, tem croissant, tem a brasilidade realmente Isso que realçada ali. você trouxe, né? Essa adaptação ao cardápio brasileiro, ao gosto Exato, brasileiro, né? Os nossos exatamente. sabores e as nossas cores, né? Exatamente. E aí, de uma forma que aquilo que era um desejo nosso de ter qualidade de tempo, então o negócio precisava ser desenhado conforme essa necessidade, nós queríamos que os franqueados que viriam também usufruíssem desse modelo. Também fosse prático, agilizado, um produto que realmente está alinhado com o paladar brasileiro, mas que a operação facilitasse essa dinâmica para que o franqueado também pudesse usufruir ali, né, junto à sua família, de momentos que são únicos. Porque principalmente quando as crianças são pequenas, a partir daí, quando elas vão crescendo, depois você fica sempre com aquele saudosismo. Eu não vi o primeiro passo, eu não acompanhei o momento dos dentinhos. Então, eu não queria isso para minha vida. Primeiro corte de Primeiro cabelo, né? corte Com de cabelo, cachinho, né? exato. Então são momentos únicos e que não retornam depois. E aí a Splash então nasceu assim. É um negócio no segmento de alimentação que não tem cozinha, chega tudo pronto para o franqueado. Desde os doces, dos salgados, as bebidas que são preparadas na hora, mas são 2, 3 passos ali. Então, tudo muito ágil, muito simplificado, com um staff aí, né, da franqueadora que dinamiza, então, áreas de venda, áreas de marketing, que é um suporte maior para aquele novo empreendedor, como eu fui lá atrás, que não tem experiência nenhuma, que não sabe como vai fazer o primeiro passo aí do seu negócio, a gente tem esse suporte para poder auxiliar nessa jornada. Falo que é sempre uma construção de qualquer negócio 50-50, né? A franqueadora motivando ali, dando as ferramentas e o empreendedor ali na frente do seu negócio, da sua operação, de fato dinamizando todas as ferramentas ali. Você está me dizendo uma coisa muito interessante, porque a gente tem várias mães, né, que quando ficam grávidas, acho que as suas carreiras acabaram, porque o lugar onde elas estão realmente não comporta uma gravidez. Sim. E eu percebo isso ao longo da jornada das pessoas, né, o quanto a gente não há necessidade da gente fazer a mesma coisa a vida inteira. Exato. Né? Nós somos seres multidisciplinares e com isso a gente pode ir migrando, pode ir mudando, pode ter um olhar no horizonte para que as pessoas se
transformem e se tornem empreendedores, né? Então, ser empreendedor é estudar, se dedicar, é entender sobre o assunto. E pelo que você está me trazendo aqui, você dá todo esse suporte para que a pessoa que está nos ouvindo e tem interesse em abrir uma franquia, né, com você abraça essa pessoa, né, na chegada dela. Não, e você trouxe um contexto que é fundamental aí, Cláudia, que é exatamente a preparação. Se você quer ser uma médica, você precisa fazer anos de uma faculdade, estudar, para você ser um advogado da mesma maneira, para ser empreendedor também. Exatamente. Precisa isso, porque hoje, quando a gente para observar, de repente, algum negócio que ele não flui, é exatamente por falta de preparação, e às vezes são assuntos básicos que a pessoa tem o desconhecimento, como foi o meu caso mesmo. Na minha primeira experiência, eu não conhecia o que era capital de giro, veja bem. Então me fala agora, como é que é ser mãe, esposa, empresária, dona de franquia, à frente de todo o seu negócio, atendendo as pessoas as quais te procuram e pelos desafios que você já passou. Como é que é toda essa sua vida aí? Porque você mudou toda a sua vida para ter mais qualidade de tempo. De tempo, exatamente. E aí, quando você traz aquele contexto que as mulheres, quando elas de fato se deparam frente à maternidade, e é isso que acontece no mercado, ele faz uma lacuna, ele dá uma pausa na carreira profissional da mulher de pelo menos 2 anos. Porque é o tempo de dedicação dela. Comigo isso também não foi diferente. A diferença foi que eu me preparei e no momento, então, da chegada da minha filha, a Helena, e hoje eu tenho a Sofia e o Henrico. E a Splash, que é uma bebê, que é um filho. É um filho que cresce, né? E que você precisa estar atento o tempo todo. Exatamente. Porque esse é o bebê que você mais precisa cuidar, É isso aí. Então, assim, e o negócio é como um bebê mesmo. Eu faço, inclusive, essa analogia, né? Nos primeiros meses, no primeiro ano, você tem dedicação total, você não deixa um bebê sozinho. Você precisa ficar ali o tempo inteiro acompanhando, por mais prático que ele seja, mais otimizado que ele seja. Então, a minha rotina, ela é dividida, assim, nessas frentes, porque as minhas crianças são pequenas, o meu negócio, querendo ou queira, é um negócio novo também, então eu me divido nisso, eu dou palestra, eu faço mentoria também, toda essa jornada, mas isso só é possível pela opção de ser dona da minha agenda. Então, pode ser que você me encontre trabalhando meia-noite, 1h da manhã. Isso muitas vezes acontece. E principalmente porque eu empreendo junto com o meu marido. Então, é o horário onde as crianças dormiram, a gente está com a cabeça mais fresca para poder trabalhar. Exatamente. E esse horário é um horário muito legal. Tem muita gente que me fala das pessoas que eu atendo, que é o horário que não toca telefone, é o horário que a televisão já está desligada, é o horário que você está em casa mais relaxado. Exatamente. Então, se você tiver aqueles insights, aquelas ideias que você precisa colocar no papel, tem gente que gosta de anotar em ficha antes de passar para o computador, porque as ideias vão evoluindo. É exatamente o horário que você precisa, né? Para ter aquele ócio criativo. Exatamente. Né? E aí, em contrapartida a essa dinâmica, quando a madrugada está aflorada, que acontece, nosso livro mesmo, a gente escreveu um livro para cima, foi no meio da pandemia. No meio não, bem no início da pandemia. Que legal. E ali a gente fez em 7 madrugadas. Por quê? Porque era o tempo que as crianças dormiam e a gente precisava colocar a nossa história ali como inspiração para outros empreendedores. Que delícia. Em contrapartida dessa jornada, eu consigo tomar café da manhã com elas, eu consigo levá-las para a escola, eu consigo participar das festividades, né, escolares. Eu faço parte realmente do dia a dia. Quando elas chegam, eu estou na mesa na hora do jantar junto com as crianças. Então, isso muda muito a representatividade e o nosso papel como mãe, principalmente, na vida desses serizinhos que estão chegando aí também para construir as suas histórias. Eu queria que isso fosse vivo na minha vida e eu tenho esse objetivo alcançado. E quanto mais próximo da missão e propósito de vida a gente estiver, mais feliz nós somos, para que a gente possa criar os nossos filhos, os nossos netos, e estar junto com a família, né? Exatamente. Porque uma das coisas que eu vejo muito acontecendo no dia a dia é as pessoas se frustrarem
por não arregaçarem as mangas. E você fez exatamente o contrário, Eu fiz o contrário. Você mudou de cidade, mudou do seu conforto, para que você pudesse, ao longo do tempo, se programar para uma vida melhor, com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, com mais longevidade. E isso só acontece quando a gente arregaça as mangas, E quando a gente se desafia mesmo a enfrentar esse desconforto. Não é fácil, sem dúvida, tudo isso foi feito pautado também diante de medo, de insegurança, todos os sentimentos que todo mundo tem dentro de si. Mas ele foi um balizador, né, para me orientar por onde seguir, nunca para me pausar. E aí eu vejo isso até em conversas com candidatos, né, que chegam para a nossa rede, como a gente entrega a chave do nosso tempo muito na mão do outro, e as mudanças, elas vêm sempre correlacionadas a um fator externo. Eu fui demitido, ou eu, como mulher, ou enfim, como homem também, né, fui diante de uma separação, sabe? Ou minha saúde ficou muito prejudicada e agora eu precisei dar um fim e mudar. Então, eu entendo que quando a gente começa a escutar e dar voz aos nossos incômodos, a gente se prepara melhor e faz essa transição, ou ainda migração, que seja, de uma forma menos dolorosa, com todos os sentimentos dentro da gente. Isso faz parte, mas menos doloroso. Exatamente isso, né? Quando a gente encerra um ciclo e começa outro, a vida começa a ter mais sentido, né? E a gente se sente mais útil também, né? Sim, sem dúvida. E pelo que você me fala, a Splash, ela cresceu muito rapidamente, né? Você Foi. tem mais de 100 unidades hoje. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. A Splash hoje, ela está em mais de 13 estados do país. A gente inicia agora, que vai inaugurar agora em março, a primeira operação internacional em Matosinhos, em Portugal. Olha que delícia, parabéns. Obrigada. É maravilhoso. Em tempos, né, realmente onde a economia sempre desafia a gente. E aí é isso, a gente sempre haverá um motivo para você desistir, para você parar. Mas quando você sabe muito certo o seu propósito, o porquê, eu falo o porquê e por quem você ativou esse seu modo, você resiste ali, foca e tem persistência para poder seguir. E a gente, enfim, nós já passamos por algumas rodadas, a Splash completa 7 anos de vida, e a gente já passou por algumas rodadas de investimento, a gente tem a Sabrina Sato hoje como nossa sócia. Então, é uma história que vem sendo construída ágil, né, rápida pelo tempo, mas com muito trabalho, muito foco e muita clareza de onde é que a gente deseja chegar. Aliás, eu leio muito que a Sabrina Sato é uma pessoa extremamente exigente. Né? Eu acredito que essa sua negociação tenha sido desafiadora, porque ela tem a família por trás dela, né? A sociedade é com a família, a gente fala. Na verdade, assim, sociedade é um casamento também. A Sá, ela é muito exigente, e esse é o reflexo, inclusive, do sucesso, né? Da própria carreira dela, que é uma carreira pautada por empreendedorismo o tempo inteiro, se você for olhar, de ressignificar, de se reestruturar e seguir. E a nossa conexão... Muita disciplina, que é um dos pontos principais, sem dúvida nenhuma, para qualquer negócio dar certo, né? Mas essa conexão veio exatamente disso. Como sociedade é um casamento, precisava ter um alinhamento de valores, de cultura nossa e a família, porque, sem dúvida nenhuma, todos eles são conectados demais com a gente. A gente é muito feliz nessa parceria. E como é que é para você ter uma sócia exigente no nível de exigência que ela e a família têm e famosa? E na verdade, assim, essa questão da fama num primeiro momento, é o que chama a atenção, mas ela é muito simples. Eles são todos muito simples. E esse padrão de exigência também é um padrão que vem do lado de cá, meu e do Lucas. Então, eu falo que ambos foram escolhidos. Tanto a gente escolheu eles, que na época existiam outras oportunidades, nós optamos por eles também, e eles também optaram pela gente. Então, de novo, é a conexão de um casamento, de uma aliança, né, para você ter um tempo mais próspero mesmo, de você poder caminhar mais tempo com mais longevidade. Isso é o que a gente precisa focar, né? Porque quando a gente olha para dentro, interioriza e traz para a gente aquelas pessoas que têm os mesmos valores, tudo flui naturalmente. Exatamente. E a gente passa a ter mais saúde mental, né? Sim, sem dúvida. Um pouquinho no campo da saúde, Bruna, me conta um pouquinho
Porque você é uma pessoa que é uma multiatleta, né? Você faz um monte de coisa no seu dia. Sua agenda, ela é toda cronometrada, né? Como é que você lidera o teu negócio em expansão, concilia essas diversas agendas, essas diversas funções, mantém a sua saúde e a sua saúde mental, o seu equilíbrio, o seu bem-estar? Eu tento fazer um trabalho, porque às vezes nem sempre a gente segue a risca ali nessa questão da agenda, mas eu priorizo do interno para fora. Então, eu faço muita terapia, eu faço a minha academia. Esses horários eu tento bloquear para que eles sejam realmente blindados. Disso eu não abro mão. Tem coisas que a gente precisa aprender com a maturidade, a gente aprende, né? O que eu abro mão e o que eu não abro. Então, ou me cuidar, eu não abro mão. Isso precisa acontecer. Lógico que, às vezes, pela questão de agenda, você precisa, nesse horário talvez eu não consiga, mas nesse sim. E sempre existe esse momento ali. Após isso, a gente vem fazendo essa organização, tanto eu quanto o Lucas também, de novo, né? Empreender com o marido ainda assim é mais difícil, porque quando você sai do escritório, você está junto com essa pessoa dentro de casa. E como ter essa disciplina? Não tem como dividir o assunto, porque você precisa falar sobre o que está pendente no dia a dia, né? Não tem, eu ouço muitos casais me falarem que eles procuram dividir, que eles não falam de negócios em casa, não falam de negócios quando as crianças estão à mesa, mas... Não, a gente fala. Eu já tentei fazer esse teste e às vezes não dá certo. Porque é o nosso dia a dia mesmo. Exato. Né? Você tem que ficar anotando na agenda, olha, não posso esquecer, e fica aquela obrigação. Né? Aí a terapia ajuda muito também, seja ela qual for a técnica utilizada, para poder te auxiliar a você entender também o lado do outro. O que acontece, as frentes que nós tocamos na empresa são frentes diferentes. Então, eu atuo numa área, ele atua em outra, mas elas são, obviamente, interligadas. E aí, nesse momento, quando a gente está fora, está no lazer, está em casa, enfim, que o assunto surge, às vezes o outro precisa só desabafar. Então, talvez ali também não seja a hora da opinião, seja a hora só de escutar. Exatamente. E aí, no momento oportuno, a conversa flui para um direcionamento mesmo. Mas isso foi o tempo, e foi a maturidade, foi a terapia que auxiliou. Parabéns. Obrigada. Nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista deliciosa com a Bruna Farizel. E eu quero que você deixe para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, tanto empreendedoras, mães, mulheres, quanto homens que têm saído dos seus negócios, como é que eles te procuram? Quais são as dicas que você deixa para que eles comecem a empreender? Perfeito. Bom, todo mundo me encontra nas redes sociais. Meu nome é Bruna, com 2 N's, Farizel. E ali eu compartilho sempre muito dessa vivência, do meu dia a dia, das minhas observações. Falo muito sobre empreendedorismo, mas falo como você conciliar, então, aquele sonho que, de repente, você tem incubado, que você deixa de ladinho ali. Como você dá esse próximo passo realmente para a realização dele. É sempre sobre o próximo passo, como a gente caminha rumo a ele, né? E para quem tem interesse em franquia, nós temos um curso também, que é um curso preparatório dos assuntos que são imprescindíveis para quem vai ingressar nesse cenário, independente de qual for o segmento, que não pode deixar de fora, que é o Franquia para Você. Então tem um Instagram lá também, Franquia para Você, ali a gente compartilha vários insights, várias mensagens, várias situações que ocorrem no dia a dia com a observação da nossa própria rede, para que as pessoas também tenham aí como conhecimento. E quem quiser conhecer a Splash, é Splash Bebidas Urbanas, e o Instagram é @bebasplash. Vai ser um prazer. Quem tiver trocas aí, pode me mandar perguntas, enfim, vou ficar super lisonjeada e agradeço muito você também pela oportunidade. E dentro disso que a Bruna trouxe para a gente, eu tenho um presente especial para você que está nos ouvindo hoje, que é o e-book Os 11 Primeiros Passos para Começar uma Carreira de Sucesso. Para você que está nos ouvindo, clica aí, www.claudiacardillo.com.br, Cardillo com 2 Ls.com.br/ebook. Você vai lá e faz o download desse material. Empreender na carreira, que é o que você trouxe aqui, é extremamente importante para que a gente seja reconhecido, para que a gente conquiste autoridade, para que a gente possa passar o nosso legado para as outras pessoas. Então é isso. Até o nosso próximo episódio. Eu espero por você aqui.